Olá, sou o professor André Brock e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como determinar o tamanho da amostra numa pesquisa em que se deseja estimar a proporção populacional através de um intervalo de confiança, como acontece, por exemplo, muito nas pesquisas de opinião, como acontece nas pesquisas eleitorais, né, em que você tem lá um percentual, essa proporção, essa razão matemática é dada na forma percentual, né? Um candidato tem, por exemplo, 25% da preferência do eleitorado da amostra. Essa é uma pesquisa amostral. Mas a partir desse resultado, considerando a margem de erro, por exemplo, se for de 2%, essa margem de erro nos leva à conclusão de que esse candidato, no momento ali em que a pesquisa foi realizada, né, a proporção real, a proporção populacional dos eleitores que preferem esse candidato deve estar entre 23, deve ser um valor de 23 a 27%. Né? Então a proporção P populacional ela é estimada através de um intervalo de confiança. É que eu considerei uma margem de erro de 2 pontos percentuais, tá? Mas legal, se eu tenho as informações suficientes, eu consigo calcular um intervalo como esse. E quem quiser ver como se calcula um intervalo como esse, há um vídeo no meu canal que é exatamente o cálculo do intervalo de confiança para a proporção. E lá eu explico como obter intervalos desse tipo. Agora aqui o objetivo é calcular o tamanho da amostra. Para chegar a um resultado como esse, antes de iniciar a pesquisa, antes de iniciar a coleta dos dados, qual deve ser o tamanho da amostra? É uma pergunta feita, né, por muita gente. Qual deve ser o tamanho dessa amostra? Tá? Isso depende da margem de erro que você deseja, né, depende de alguns fatores, principalmente depende do erro desejado. Então vamos aqui, através de um exemplo, mostrar como isso ocorre. Uma amostra piloto, o que é uma amostra piloto? Eu preciso, para determinar justamente o tamanho da amostra, eu preciso de um P-chapéu. O que é P-chapéu? A proporção da amostra. É o que nós vamos calcular no final das contas. Tá? Mas, se eu quero determinar o P-chapéu, né, como que ele vai ser utilizado na fórmula que ainda que é a fórmula que serve para justamente saber o tamanho da amostra. Por esse motivo que a gente pega aqui uma amostra piloto de 100 consumidores, uma amostra pequena, uma amostra bem aquém daquilo que a gente espera, daquilo que a gente tem pelo menos uma ideia de que vai ser a amostra definitiva do meu estudo. Tá? Então a amostra piloto revelou que 35 pessoas consideram o preço como fator principal na escolha de um produto. Eu quero saber qual deve ser o tamanho da amostra se eu quiser estimar um intervalo com 95% de confiança. Poderia ser outro nível qualquer, 90, 99, 95, como aqui. Tá? Com erro máximo, o que é esse erro máximo? É a margem de erro. Tá? Com erro de 3%, eu vou chamar aqui de erro E, ok? Que é, né, na hora de trabalhar, jogar na fórmula, é 0,03, sempre na forma unitária. Então, o objetivo é esse, né? Não do exercício diretamente, mas a gente precisa saber o tamanho da amostra para ter justamente como determinar o intervalo de confiança com esta margem de erro. Ok? Então, vamos lá. A fórmula do intervalo de confiança está aqui. É o P-chapéu, a proporção amostral, mais ou menos quem? A margem de erro, que vai ser dada por essa fórmula toda. Então o erro aqui é justamente o Z que multiplica a raiz quadrada da proporção. E essa proporção amostral, esse P-chapéu, é justamente aquela proporção que a gente obteve na amostra piloto. Então o objetivo aqui é isolar o n. Para isso, o que a gente faz? Se e é igual a toda essa expressão, o quadrado do e é igual ao quadrado de toda essa expressão também. Tá? Aí distribuindo justamente o quadrado aqui, né, para eliminar os parênteses, nós vamos ter e ao quadrado, que é igual
a z ao quadrado multiplicado por... elevar uma raiz quadrada ao quadrado cancela, né, essa raiz. Você corta o quadrado e corta a raiz. Então vai ficar p chapéu, que multiplica 1 menos p chapéu sobre n. Agora, para isolar o n, a gente multiplicando em cruz aqui, consegue fazer n, que é igual a z ao quadrado, p chapéu, 1 menos p chapéu, tudo isto sobre o erro ao quadrado. Tá aqui, ó. Esse daqui eu mostrei a dedução da fórmula que nós vamos utilizar. Então, quando você for resolver um problema como este, já parta diretamente para esta fórmula. Ok? Agora vamos aos dados do exemplo. No exemplo diz que 35 dos 100 entrevistados disseram que consideram o preço, tá aqui, olha aí. Dos 100 consumidores entrevistados, 35 consideram o preço como fator principal na escolha de um produto. Tá? Então, P chapéu é 35 sobre 100, é 35%. Na forma unitária, 0,35. Com este valor a gente já... e também o valor aqui, olha, se o nível de confiança é 95%, tá? O valor de tabela da distribuição normal padronizada, o Z, olha aqui, vai ser quanto? Né? Isso eu apresento inclusive a explicação em outros vídeos, mas vamos aqui a uma breve explicação. 95%, eu vou, como a tabela trabalha só com metade da distribuição, né, eu vou dividir por 2, dividir em duas partes de tamanhos iguais, dá 47,5%. Que na forma unitária, como aparece na tabela, é 0,475. Com 4 casas é 0,4750. Onde está o valor 0,4750? Está aqui. Aí a gente vai verificar, ele está na linha do 1,96, na coluna do 0,06. Então, o valor de Z, a parte inteira, é 1, a primeira casa decimal é 9. Esse 1,9 que está aqui. Tá? E a segunda casa decimal é 6. Então, o valor de Z de 1,96 leva a um nível de confiança de 95%. É este o valor que nós vamos considerar aqui na resolução do problema. Z igual a 1,96. Tá? O erro que se espera é de 3%, tá? No enunciado do problema. Na forma unitária, 0,03. Agora é fazer as devidas substituições. 1,96 ao quadrado, 0,35, que multiplica 1 menos 0,35, tá? É 0,65. É o valor que nós vamos considerar aqui, 0,65, dividido por 0,03 ao quadrado. Tá? Bom, então aqui na calculadora, aqui, vamos fazer justamente aí 1,96 que multiplica ao quadrado, perdão. Então 1,96 elevado ao quadrado, multiplicado por ele próprio, multiplicado por 0,35 multiplicado por 0,65. Resultado 0,873964. 873964. Ok? E embaixo aqui é 0,03 ao quadrado é 0,0009. Certo? Tá aqui, ó, 0,03 elevado ao quadrado, 0,0009. Este valor vai dividir, né? Então já vamos invertê-lo aqui, tá? Vai dividir o 0,873964. Portanto, o resultado é 971,07, tá? 971, valor aproximado. Então, com uma amostra
né, de aproximadamente 971 elementos, tá, chega-se ao erro desejado na estimação, na proporção de um intervalo com 95% de confiança. Tá? Esse é um valor aproximado. Na prática, você pode variar um pouco, né? Um pouquinho mais que isso, de preferência, porque aí aumentando o tamanho da amostra, a tendência é diminuir o erro. Ok? É isso aí.